você, o Instituto Gueto, ele... é, o Gueto é um acrônimo de Gestão Urbana, Empreendedorismo, Trabalho e Tecnologia Organizada. Tecnologia e Trabalho Organizado. É, a gente existe há 7 anos. Entretanto, a Escola Ponte para Pretos é ela que funda o gueto, assim, digamos, né? Ela é anterior ao gueto, ela é um espaço que foi criado para pessoas terem acesso à formação e compartilhamento de informação para mercado de trabalho. É uma instituição, uma instituição pequena. Hoje eu chutaria que a gente tem 15 pessoas, mais ou menos, trabalhando, mas fazendo muita coisa, atuando com advocacy, com assistência política, com produção de dados, produção de conhecimento, atuando também com inclusão produtiva e aprimorando os programas que a gente tem. Eu sou o Tiago, sou coordenador de programas educacionais do Instituto Gueto. Aqui tem mais gente do Instituto, tem a Keline, que é coordenadora pedagógica, tem a Aimee, que é diretora executiva, e a gente traz o ciclo de palestras. Esse primeiro momento com temas em comunicação, a ideia é que a gente tenha um outro ciclo só com educação, um outro ciclo só com RH, administração, e mais um ciclo também que fale sobre sustentabilidade e outras práticas, assim. Então, por enquanto, são 4 eixos. A ideia é que isso deixe se ampliem cada vez mais. Ele é o primeiro ciclo que a gente faz. A ideia é que o ano que vem a gente tenha pelo menos 4 rodadas de ciclo. E a ideia é trazer sempre provocações com temáticas do mercado de trabalho para quem já está no mercado de trabalho, para quem está em processo de desenvolvimento e para quem até, de repente, está pensando numa transição ou uma coisa mais legal ainda, né? Gente que não necessariamente é dessa área, mas que entende que esse conhecimento aglutina para o seu fazer, assim. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Rafa, sem mais delongas é com você. Mais uma vez, obrigado por ter topado esse desafio. E é isso. Contigo, meu bem. Gente, obrigado pelo convite, por estar mais uma vez com vocês, né? Boa noite para quem eu não falei ainda. Eu vou conduzir hoje aqui com vocês uma troca, um bate-papo sobre marketing estratégico. Vou pedir o Thiago para compartilhar, eu estou pelo celular. Ti, se você puder compartilhar nossa apresentação, a gente vai trocando informações a cada slide. Eu vou trazer algumas definições de estrutura de estratégia, efetivamente, alguns exemplos de mercado e alguns exemplos da minha jornada, né, profissional ao longo desses 24 anos que eu atuo no mercado. Então, por favor, convido a todos a participarem, a sentir-se à vontade para questionar, para contribuir, para tirar dúvidas. Né? Esse é um espaço aberto, não é um espaço de julgamento, então a abertura aqui é para realmente construirmos trocas. E por que eu venho com o marketing estratégico efetivamente hoje e não com o marketing teórico, né? Quem esteve conosco na segunda-feira, a gente falou de administração com base em teorias. E a gente foi vendo a aplicação das teorias ali no construto da sociedade ao longo dos anos, a sua evolução, e alguns modelos como ela se aplica nesse geno, né, nos comandos corporativos. Só que para o marketing hoje eu trouxe para uma pasta que é a pasta que eu atuo com mais propriedade. Né? Como eu comentei para vocês, eu sou administrador de formação, eu não sou publicitário, então o meu conhecimento em marketing ele é altamente empírico, o que não quer dizer que ele seja menor do que o de publicitário, porque eu sou um estudioso aí e carrego muitas trocas profissionais na vida. Mas, enquanto administrador, enquanto gestor, né, de área, eu trabalho com marketing já há 13 anos, ano que vem agora completo 14 anos, e entender o marketing como algo estratégico, ele é essencial para qualquer negócio, para o pequeno, para o médio, para o grande, para o empreendedor individual. Assim como a administração, o marketing é uma ferramenta extremamente relevante para que a gente consiga criar resultado real. Em qualquer empresa, eu sempre faço a seguinte defesa: o marketing, ele é uma área meio, ele é uma área de apoio. Por mais que nós tenhamos objetivos e ações muito bem definidas, o marketing sozinho, ele não faz nada. O marketing ele cria estratégias numa organização para dar visibilidade àquilo que é desenvolvido.
seja internamente, seja externamente. O nosso papel é criar mecanismos de estar mais próximo a quem nos consome, com veracidade, com resultado, e para isso existe alguns compostos que ajudam a modelar o que a gente chama de marketing estratégico, e é nessa linha que nós vamos fazer essa troca, né, durante esse bate-papo que a gente vai ter. Eu vou fechar minha câmera agora para não correr risco de cair. Vou pedir o Ti para ir avançando os slides, mas fiquem à vontade. Ti, você pode passar, por gentileza? O slide está aparecendo, gente? Está aparecendo, mas não passou. Ah, agora sim. Perfeito, né? Então, dentro do princípio de marketing estratégico, o marketing ele é uma ponte. Então, ele tem o propósito ali de conectar pessoas, de gerar valor. E quando a gente traz para o nosso cenário mais atual, né, dos anos 2000 para cá, de entregar tecnologia e gerar impacto. Então, marketing se faz com pessoas, para pessoas, e tudo que a gente utiliza de mecanismo, ele tem um propósito muito bem definido dentro daquilo que a gente vai desenhar. Kotler, que é um dos principais pesquisadores e autores da área do marketing, ele diz que marketing é criar valor e construir relacionamentos, né? E quando a gente traz para a esfera presente, relacionamento nas ações comerciais, nas ações publicitárias, é algo que tem sido amplamente difundido, amplamente debatido. Não se faz mais uma atuação como foi idealizada lá no princípio, ao qual a gente trabalhava com padronização e entendia que o nosso papel dentro do marketing era estimular as pessoas a comprar aquilo que produzíamos. Então, os mecanismos criados, mercadológicos, eles trabalhavam de forma a levar a visão das pessoas, né, a se interessarem por aquilo que era oferecido por eles. E a gente vai entender aqui que, com o passar do tempo, essa lógica inverteu. As pessoas hoje, elas têm desejos muito bem definidos, necessidades cada vez mais diferentes umas das outras, né? A pluralidade, ela é cada vez mais destacada, e isso faz com que a empresa tire o olhar de produto e passe a olhar para mercado consumidor. Então, quando eu olho para o mercado consumidor, quando eu passo a entender efetivamente aquilo que está sendo construído, eu tenho capacidade de criar uma estratégia que gere valor, que gere impacto, que traga resultado e que me diferencie no mercado. Então, hoje, unir a cultura, né, a sociedade, o entendimento, o desejo com dados é o grande diferencial competitivo, né? Vocês provavelmente lembram aí de segunda-feira eu falando que se eu pudesse dar uma dica para alguém, né, na área profissional seria: estudem dados, leitura de dados, criação de cenários a partir de dados, porque são dados que refletem as oportunidades, os desejos e as necessidades do público na hora de consumir. Se você não souber ler dados, você vai perder uma grande oportunidade de ser assertivo. A sua proposta não vai gerar valor, ela vai ser um mero achismo, que as pessoas chamam de feeling, de sentimento, né? E não efetivamente de estratégia. Ti, pode passar o próximo slide, por favor? Sobe mais um pouquinho. Perfeito, né? Então, como eu disse para vocês, o marketing estratégico, né, ele é a arte ali de entender pessoas. E quando a gente entende pessoas, a gente toma decisões com propósitos intencionais. Então, lembra que a gente falou de teoria lá de sistemas na administração, onde a gente tem a entrada de recursos, tem ali o processamento, tem a saída e a retroalimentação, e tem aquele ciclo de planejamento organizacional que a gente chamou de PDCA. Aquilo ali ele é transportado também para o marketing, para que a gente consiga mensurar isso como um fluxo contínuo, onde a gente, antes de tomar qualquer decisão, a gente precisa aprender a planejar aquilo que vamos fazer. Como vamos fazer? A gente tem que planejar isso com
intenção, tem que ter uma análise muito minuciosa, tem que reforçar o nosso posicionamento e criar realmente diferença de mercado. Esse ciclo ele é contínuo, tá, gente? Ele não é um ciclo de um projeto, quando eu falo de comunicação publicitária, ao qual ele vai ter início, meio e fim. A gente sempre vai se retroalimentar porque o mundo ele tem uma mudança constante, né? O que as pessoas enxergam hoje como necessidade, como tendência, e não necessariamente isso vai se repetir, né? Às vezes, com a velocidade que nós temos da hiperconexão com o meio digital, amanhã mesmo ou durante o mesmo dia as coisas mudam. Então, essa dinamicidade ela precisa estar muito bem mapeada nas nossas leituras para que a gente consiga prever esses cenários, né? Gerar capacidade preditiva dentro de uma organização. Vou trazer um exemplo aqui para vocês de como que a gente consegue ler e ajustar a partir de uma necessidade. Eu trabalhei aqui em veículo de comunicação, como eu compartilhei com vocês na nossa última edição, e aqui no Espírito Santo tem uma distribuidora de gás natural, a qual recentemente ela foi assumida por uma gestão de Minas Gerais, né? Privatizaram aqui a gestão da distribuição do gás natural e essa empresa de Minas ela assumiu. Que desafio que essa empresa tinha? Essa empresa ela tinha o desafio de trabalhar o aumento da venda do gás GNV, o gás veicular. Quando eu olho para um cenário geográfico como o Rio de Janeiro, eu consigo perceber que a utilização de gás nos veículos é algo mais presente, mais difundido no dia a dia do carioca. Você tem inúmeros postos, né, que fazem esse tipo de abastecimento a gás nos veículos. No Espírito Santo, no entanto, essa não é uma realidade similar, muito pelo contrário. A gente tem gás natural veicular aqui, só que a gente tem somente em um determinado raio da Grande Vitória, que é como, né, a capital e as cidades adjacentes aqui, mas eu não consigo, por exemplo, chegar ao interior. E esse parceiro, né, essa empresa que assumiu essa distribuição, ela tinha a missão aí de fazer o consumidor capixaba ser mais aberto ao consumo do gás veicular. E existe uma série de fatores, desde a questão de documentação, de um histórico cultural ao qual as pessoas, lá no primórdio, quando surgiram os primeiros kit gás de veículo, se faziam um tipo de conversão que podia atrapalhar a garantia do veículo, não era tão seguro assim. Então, foram se criando vários pontos negativos a partir do consumo de gás. E o principal deles é o motivo econômico, né? O ponto positivo principal é, poxa, gás é muito mais barato. Esse fornecedor chegou no veículo de comunicação querendo a salvação da lavoura. Falou assim, gente, olha só, tenho esse desafio aqui e eu quero que vocês me ajudem a educar o consumidor capixaba. A gente faz aqui um cálculo que usar gás veicular é 40% mais econômico. Beleza, lembra que eu falei lá, dei o exemplo do Thiago, do jornalismo, antes de dar uma matéria a gente precisa, né, checar as fontes ali, detalhar essa pauta, falar com alguns autores diferentes para que a gente chegue ao entendimento de uma composição mais coerente. E o marketing, ele se associa a diversas áreas dentro de uma organização, inclusive a comunicação, né, do jornalismo, assim como ele se associa a finanças, como ele se associa a tecnologia, né? Lembra que eu falei lá no começo que ele é uma área meio? Então, a gente precisa desenvolver o olhar macro para todas as áreas. Então, quando eu recebi essa demanda, eu cuidava de uma área de projetos dentro do marketing, nesse veículo de comunicação, a primeira coisa que eu fui foi estudar, né, o que é gás veicular. Eu, particularmente, tenho uma facilidade com carros, com veículos, porque é algo de gosto pessoal. Desde pequeno, sempre eu gostei muito de carro, então não é um cenário indiferente para mim. Mas para alguns pode ser. Então eu fui estudar o que era gás veicular, qual era o impacto, como que isso funcionava, qual era a legislação vigente, né? E a partir disso eu tive um primeiro entendimento. Depois eu fui conversar com um especialista. Esse especialista, ele trabalhava com conversão, ele foi me explicar os processos, qual era o custo presente nisso,
como que funcionava, e a partir disso eu fui lá acho que foi no IBGE ou foi na Petrobras, e busquei um relatório para entender a variação de preço do combustível, ou dos combustíveis, na verdade, eu estou falando aí de gasolina, diesel e etanol, numa série histórica nos últimos 5 anos. Olha quantos passos eu fui dando até chegar efetivamente com uma proposta para esse cliente, de fazer uma devolutiva. Ele veio com a fórmula pronta, é preciso, né, eles falam assim, preciso fazer um merchan, né, preciso fazer uma propaganda disso daqui e falar que economiza 40%. Então, eu fui me munir de várias informações, eu fui buscar dados no mercado para construir o entendimento. Então, falei com o especialista, vi a legislação, vi o histórico de dados de preço de combustível e a variação nos 5 últimos anos em relatórios publicados, relatórios oficiais, nada de achismo, sempre dados confiáveis. A partir disso, eu sentei, abri o meu computador, peguei o Excel e comecei a fazer cálculo. E aí a frase que eu mais escuto na minha trajetória dentro do marketing é alguns profissionais fazendo a seguinte defesa: gente, eu não sei fazer conta, eu sou de humanas. E a gente precisa desmistificar. Eu não estou falando de contas complexas. Eu não espero que ninguém aqui saia fazendo cálculo de derivada, de integral, de limite, de função quadrática, de estatística amplamente difundida, mas é entender como que funciona a matemática simples. E a matemática simples ela pode nos ajudar. E eu fiz esses cálculos para entender o quanto que o combustível fóssil ele variou ao longo dos anos, quais eram os custos efetivos para fazer uma conversão de um veículo a gás, qual o impacto que isso tinha em desvalorização de carro, preço de seguro e em quanto tempo esse investimento se pagaria, né? Caso uma pessoa tomasse a decisão. E comecei a testar cenários, modelos. E aí, nesse teste de cenários, se uma pessoa rodar, vamos dizer, 1.000 quilômetros por mês, é vantajoso para ela abastecer com gás ou é vantajoso abastecer com gasolina ou com etanol ou com diesel? E eu fui testando matematicamente esses modelos para 1.000 quilômetros, para 2.000 quilômetros, para 3.000 quilômetros, até chegar num resultado macro, que foi, olha, dentro do que eu estudei aqui e consegui dimensionar, o gás veicular ele é vantajoso para quando um usuário, né, um motorista, ele roda no mínimo 3.000 quilômetros mês. Lembra que eu estou falando de cenário de Espírito Santo, tá? Não estou falando de outro cenário, estou falando da minha região aqui, que é onde eu desenvolvi o projeto para falar desse produto. Então, cheguei nesse entendimento de que se o motorista rodar 3.000 quilômetros mês, ele consegue sim ter uma economia de combustível, mesmo com todos os investimentos que ele vai fazer, só que esse investimento não é de 40%, que uma empresa tinha me passado. Essa economia gerada era de 23%. Então, assim, até agora vejo que eu só confirmei informações e criei cenários preditivos. Cenários preditivos são possibilidades, né, de que se vier a acontecer, qual seria o impacto disso. Aí, a partir desse entendimento, que eu vou efetivamente entrar no marketing estratégico. Eu trabalhava num veículo de comunicação, a qual tinha televisão, jornal online, rádios, etc. Aí eu falei assim, poxa, para quem que eu vou falar então, né? Enquanto veículo de comunicação, eu combinava com todo o público, né? Eu falava com o Espírito Santo inteiro. Pensa, todo mundo vê jornal. Só que as pessoas têm interesses distintos. Então, nem todo mundo queria ler informação sobre economia de gás veicular. Às vezes a pessoa não dirige. Então, eu tinha um perfil muito claro. Eu preciso falar com pessoas que bom, se a pessoa dirige 3.000 quilômetros por mês, essa pessoa é minimamente o quê? Um profissional. Um motorista de aplicativo, ele é uma pessoa que trabalha viajando, geralmente um representante comercial que precisa fazer viagens no interior do estado. Então, eu fui mapeando quais eram os meus possíveis consumidores interessados para essa informação de que gás era vantajoso, gás veicular. A partir disso, que eu fiz? Eu criei artifícios dentro do jornalismo para que a gente fosse conduzindo esse conteúdo em múltiplas esferas. Então, a gente fez o que a gente chama de
trilha de conteúdo. E essa trilha, ela tinha uma característica chamada de transmídia. A gente vai ver mais à frente, né, os modelos de mídia dentro da comunicação estratégica, mas basicamente eu elenquei as possíveis mídias que se conectavam a esse potencial consumidor do assunto que eu ia produzir, criei uma jornada de informações para que esse consumidor fosse tendo insights, né, dados, informações, curiosidades sobre gás veicular, custo, impacto, tendência, como que era o mercado, até chegar ao meu produto final, que foi o quê? Eu criei um programa especial na televisão, que foi um rally, né, uma espécie de competição de carros. Eu peguei 3 apresentadores, que eram um radialista, um apresentador de programa de televisão e uma repórter que fazia matéria externa, né, matéria nas ruas, e coloquei esses 3 dirigindo exatamente o mesmo carro, cada um com um carro, uma equipe de câmera, drone, fazendo acompanhamento, e aí eu abasteci com R$ 50, um carro com gasolina, outro carro R$ 50 com etanol, e o outro carro R$ 50 com GNV. Eles abasteceram exatamente no mesmo posto, saíram da mesma localização e eles tinham uma meta, que era chegar a um determinado município do interior aqui do estado. E todo esse trajeto que eu desenhei, desde a partida até a chegada, era um trajeto ao qual a gente tinha postos para abastecer no GNV. Então, isso foi extremamente, né, estratégico, foi pensado anteriormente em todos os cenários. E qual era o desafio? Saber quem chegava mais longe ou mais perto do destino final com R$ 50 abastecido no seu veículo. Então, entenda que em nenhum momento ali de forma direta eu fiz uma propaganda genérica falando assim: você sabia que abastecer com gás veicular é muito mais econômico? Você pode economizar até 23%. Procure o posto mais próximo. Seria uma mídia tradicional. Não funcionaria com esse tipo de informação, porque o consumidor ele tinha uma memória muito negativa sobre o gás veicular. Então, eu precisava criar insights que fossem gerar convencimento, que fossem impactar essas pessoas. E nesse programa especial, a gente trabalhou a divulgação em todos os nossos veículos, nos meios digitais, sempre buscando ali as definições de público. Então, estou falando que geralmente são pessoas ali, homens e mulheres, na faixa de 30 a 45 anos, que geralmente são profissionais liberais. Então, esse tipo de pessoa é para quem eu vou entregar a chamada dizendo: olha, no domingo você acompanha um programa especial com rally e vamos ver quem vai chegar mais longe, faça a sua aposta. Entenda todo o caminho que eu construí até chegar a um resultado final. O programa foi ao ar, foi muito satisfatório. A gente teve jornadas ali de conteúdo distribuído nas redes sociais, no jornalismo televisivo, no jornalismo online, ali, que era o portal de notícias, nos boletins na rádio. Eu muni todos os potenciais canais que eu tinha com informações que se conectavam, que se conversavam. Um projeto transmídia é exatamente isso. É você pegar um tema, que no meu caso era gás veicular, e criar uma forma de amarrar esse tema em diversas pontas, ao modo que você gere impacto e informação na vida de quem vai estar recebendo essa informação. E aí, tempos depois, eu encontrei com esse investidor da empresa de gás natural, esse diretor que veio de Minas Gerais para assumir aqui a gestão, num evento esportivo, um evento de jogos estudantis que eu também estava organizando. E aí, conversando com ele, eu falei assim: nossa, fulano, que bacana, como foi, né, aquele projeto? Eu acabei não tendo a oportunidade de pegar o feedback de vocês, ficou só com a executiva que atendia. Ele: Rafa, o projeto foi incrível, mas de tudo que vocês fizeram, sabe o que me fez tomar a decisão de contratar o projeto com vocês? Eu: por favor, me dá esse feedback. Ele falou assim: os dados, a informação que vocês calcularam. Eu cheguei com a informação pronta e vocês não me deram uma negativa, vocês construíram uma forma de chegar ao entendimento real de uma economia significativa, com as suas limitações, para que eu passe uma mensagem verdadeira ao consumidor. Aquilo, para mim, foi o diferencial. Então, assim, foi muito legal fazer o programa, fazer matéria, fazer conteúdo, distribuir, colocar personas ali que são famosas, né, que são apresentadores nesse mecanismo, mas se eu não tivesse tido a iniciativa de ler dados e criar cenários,
esse projeto não teria ido à frente. E foi extremamente positivo. O retorno foi muito bom para o investidor, tanto que ele voltou a fazer outros projetos com a gente na televisão, não apenas de gás veicular. Então, esse é um exemplo de um desenho do que é um marketing estratégico, né? A gente leu um cenário, planejou, desenhou como seria essa execução, a gente tomou decisões extremamente intencionais para, olha, eu quero falar isso para impactar isso em tal pessoa. Então, a gente teve propósito. Então, assim, esse planejamento com intenção, ele gera posicionamento, ele gera diferenciamento de mercado. Se eu fizesse simplesmente um merchan tradicional, não que o merchan tradicional seja ruim, tá, gente? Não é essa a defesa aqui. Só que não cabia para esse tipo de comunicação. Então, o marketing desenhado ele teve propósito. E se ele não tivesse tido dados e propósito, ele ficaria até hoje, não acho, eu acho que é mais vantajoso. Mas como que eu comprovo isso? Né? Então, marketing ele não pode ser achismo. A gente tem que ter a cultura de gerar dados, de ler dados, para validar se aquilo que nós estamos construindo é aderente ao que o consumidor precisa. Porque senão as pessoas não compram. E o investimento é muito alto. O investimento em marketing é muito dispendioso financeiramente para uma empresa. Tanto que empresas, quando passam por questão de enxugar orçamento, as que não têm um entendimento muito bem estruturado da importância da área, o primeiro setor que eles vão vamos cortar a verba de marketing. Vamos para o próximo slide, gente. Você pode passar, por favor? Bom, essa daí é uma régua, uma linha do tempo, né, do que eu contei lá no início para vocês, como que foi a evolução do marketing na história, né? Década de 60, lembra que nós estamos falando há algum tempo, isso mesmo, aí ambos são muito importantes, né? A gente tem que fazer a leitura do que é mais adequado. Então, na nossa evolução aqui de marketing na linha do tempo, ali, década de 60, lembro que década de 60, quando eu falo de período, assim, de história, ainda é muito recente os resquícios advindos dali da Revolução Industrial. Os modelos estavam muito presentes na sociedade, na cultura. Então, as empresas nessa época, elas faziam toda a publicidade, todo o trabalho de marketing voltada para o produto. O trabalho do publicitário nessa época era gerar a necessidade, o desejo do Tiago, do Rafael, da Érica consumir o meu produto. Então eu não olhava se o Thiago precisava daquilo, se a Érica precisava de outra coisa, mas eu tinha que fazer eles desejarem o meu produto, porque eu tinha o olhar de que o meu produto falava com todo mundo. E isso é uma grande falácia. A gente hoje tem essa clareza, né, de que não dá para você focar em produto. Produto é extremamente importante que você faça a defesa, que você apresente quais são as vantagens, né, os diferenciais dele. Mas daí você ter o entendimento de que produtos são restritos e que todo mundo tem que querer, não é uma verdade. Porque o que é necessário para um pode não ser necessário para outros. E é na década de 80 que se começa esse trabalho de fazer diferenciação em posicionamento, começa a se olhar, né, de forma mais abrangente para o mercado, para o cenário de pessoas. Espera aí, então eu não posso entender que o meu produto é para todo mundo. Então, espera aí, o que o Rafael precisa consumir? O que o Thiago precisa? Eu tenho condições de fazer para os dois? Tenho. Meu produto me permite ter uma variação. Não, eu não tenho oportunidade de fazer para os dois. Então, peraí. Qual é a maior demanda de mercado? É pela necessidade do produto que o Thiago quer consumir ou do produto que o Rafael quer consumir? E qual é a minha expertise, minha capacidade produtiva? Eu tenho mais condições de produzir a menor custo, com melhor qualidade, aquilo que o Thiago precisa produzir. Então, eu vou me especializar nessa área aqui de produtos, que é a necessidade do Thiago, porque, igual ao Thiago, eu tenho uma população de mais 5 milhões de pessoas no mundo que tem esse perfil para consumir o produto. Então, entendo que é sempre olhar para o mercado, olhar para o cenário e saber aonde que você pode atuar, né, de forma personalizada. Anos 2000, né, a gente tem o advento da digitalização, né, da internet cada vez mais presente, embora ela chegue um pouquinho antes ali, década de 90, mas é efetivamente nos anos 2000 que ela começa a ser difundida. E aí, quando a gente está falando de digitalização, de internet, entenda que eu estou falando de
ampliação dos meus canais de comunicação. Opa, se antes eu precisava anunciar no jornal impresso para falar com uma pessoa, esse jornal rodava somente numa cidade, ou se eu anunciava numa televisão, mas era uma televisão local, eu falava só no meu estado, meu produto vende para o país inteiro. Como que eu faço? Ah, não, mas o meu produto eu gero para exportação, eu preciso falar com o mundo. Ah, peraí. Ai, a Globo Rio de Janeiro não vai passar lá em Singapura, que é onde eu preciso vender meu produto de tecnologia, por exemplo. Então, a digitalização ela vem para ampliar, né, esses canais de distribuição, para falar com mais pessoas. Então, ela potencializa o que a gente chama de mídia de massa. Então, ela leva a informação é, muito mais longe. E o contrário, o caminho reverso de levar a informação torna-se extremamente benéfico para as organizações, porque ela também traz informações, ela traz dados. E a partir de dados, 2020 para cá mais precisamente, né, as pessoas conseguem, dentro das organizações e sua estratégia, olhar muito mais de forma segmentada para que ele consiga personalizar essa comunicação, tem definições muito claras de público-alvo, de quem conversa com o produto, quem são as representatividades, com que tipo de comunidade que eu converso, e entenda que comunidade como um conceito de um grupo que tenha características semelhantes a consumir aquilo que você produz, né? E junta tudo isso, tecnologia. Tecnologia é um grande facilitador, mas precisamos de um balizador nesse cenário, porque senão as pessoas começam a construir produções de forma assim inescrupulosas. E esse balizador é a ética. A gente não pode usar a informação, nem deve usar a informação de forma leviana, de forma irresponsável. Tanto que no ano passado, se não me engano, acho que se Vitor estiver aí na sala, ele pode confirmar para a gente, entrou em vigor efetivamente a Lei Geral de Proteção de Dados. Eles entendem que dados são extremamente valiosos, que são capazes de identificar um consumidor. Então, pensando em proteção, em resguardar essa identificação de um consumidor para que ele não seja exposto de forma indevida, né, criou-se essa legislação para proteger informação. Então, a tecnologia ela precisa, né, as estratégias de marketing precisam, elas devem estar associadas muito a conceitos éticos. Eu não posso criar conteúdos falaciosos. A gente usa informação ao nosso favor, geralmente com base em tendências e em mecanismos que nos ajudem a potencializar, mas inventar, né, criar inverdades, ou usar mecanismos que vão manchar a imagem, o que a gente vai ver mais à frente, o brand da empresa, eles não são benéficos para nenhuma organização, sobretudo para os profissionais que assumem esse papel de desenhar essas estratégias. Muitos caem assim negativamente. Recentemente no mercado nós tivemos demissões aí que foram extremamente negativas. Vou dar um exemplo prático, isso é de conhecimento público, tá? Não é fofoca, está noticiado em vários veículos de comunicação. Se eu não me engano, ano passado, ou retrasado, acho que ano passado, o diretor de marketing do Banco Itaú, ele foi destituído de cargo dele. O Itaú simplesmente é, no Brasil, a empresa que mais investe em marketing, em comunicação. Vide vocês cariocas aí, patrocínio do show da Madonna no Rio de Janeiro. Vocês viram sendo noticiado o investimento financeiro, né, voluptuoso para a realização desse projeto. Mais recentemente, Fernandinha Torres, maravilhosa, representando o Brasil no Oscar, com Ainda Estou Aqui, investimento pesadíssimo do Itaú em publicidade. Então, para um diretor que criou campanhas tão expressivas e com cifras, né, tão gigantescas, ser destituído de um cargo, as informações vazadas ali é que não tinham condutas éticas por parte desse profissional. E eu não estou inventando, está noticiado, então não é fofoca. Estou só reproduzindo a informação que foi apurada e publicada em veículos de comunicação, tá, gente? Vamos avançar? Alguém quer Antes de falar alguma avançar, coisa? eu quero falar. Primeiro, meu Deus, quanta coisa, né? Quanta coisa. E segundo, que eu fico pensando aqui, né? Você trouxe
essa perspectiva de falaciosos, né? A gente do lado de cá tem conversado muito sobre inteligência artificial, sobre como para a população negra, por exemplo, a galera começou a querer fazer reconhecimento por foto e o quanto o racismo avançou nesse lugar para trazer pessoas negras, inserindo pessoas negras em cena de crime que elas nem estavam, assim. E aí tem uma coisa que você falou para mim que ficou muito marcado, que é nessa época, você traz um elemento muito central, que é a importância da ética e da pesquisa, né? A pesquisa é muito cara para esse processo. E o quanto as pessoas às vezes acham, muito vivendo essa lógica das redes sociais, que tudo tem que ser postado de última hora, para agora, para ontem, né? E o quanto esse imediatismo ele pode causar danos nocivos, né? Não estou falando que foi o caso do Itaú, mas assim, a gente corre o risco, por exemplo, dessas pessoas que trabalham com marketing digital mesmo, né? Que essa ânsia de criar conteúdo inovador, de estar bombando o tempo todo, né? Perfeita colocação. Você até adiantou um pouquinho do nosso próximo slide. Se você puder avançar, a gente vai entrar nesse ponto aí, que é o cenário atual, né, de 2025, que é uma pergunta, né? Onde que nós estamos hoje no mercado em 2025? A IA cada vez mais presente e, gente, e ela vai ser. Ela já é presente, ela vai ser cada vez mais. Isso é uma tendência que não vai retroceder. Só que algumas pessoas elas têm talvez um entendimento equivocado ou limitado que os colocam num lugar de insegurança, de medo, com o advento da IA, né? Porque né, as, as falas inescrupulosas aí, as afirmações falaciosas, elas que elas sopram, né, na informação não verificada, né? O, a IA vai roubar seu emprego, você vai perder sua fonte de renda. E as pessoas precisam ter o senso crítico, senso analítico mais apurado. Lembra quando eu falei lá na primeira aula, segunda-feira, o quanto é importante desenvolver raciocínio crítico, raciocínio analítico sobre as coisas, ter critérios? E a gente precisa se munir de informações para entender o que de fato gera impacto. Então, assim, a IA, ela acelera as decisões, ela facilita o processo, mas a IA não faz tudo sozinha. A IA, ela não é criativa, gente. As pessoas usam a IA e falam, nossa, que criatividade, gerou para mim isso, gerou aquilo, gerou acolá. Mas, pasmem, para que ela gere isso para vocês, ela precisa ser alimentada. E ela precisa ser alimentada por uma mente humana, uma mente que tem informações, uma mente que pense de forma macro, de forma complexa, conectando diversos fatores, lendo cenários. Então, a IA ela vem com o advento de ser um facilitador e não um limitador. Se a pessoa, né, o que a gente fala em termos de tecnologia dentro de uma IA eu preciso construir um prompt, que é o quê? Uma linha de comando. Se eu, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto gestor, enquanto profissional de qualquer área, tiver uma ideia rasa, uma ideia limitada, e gerar um pedido nessas características, a IA ela vai me entregar resultados limitados, limitados, resultados rasos. Então, assim, a mente criativa, a mente provocativa por trás da IA, ela é humana. Então, a IA ela vem para ajudar, ela não vem para tomar lugar. Claro que ela, nesse processo de facilitar, ela elimina algumas etapas que talvez nos demandaria um maior tempo. Isso quer dizer que ela não substitui? Não, isso quer dizer que ela pode gerar outras áreas de conhecimento ou de atuação que a gente nem imagina hoje que a gente precisa e que ela pode vir a existir e profissionais precisarão surgir para atender essa frente de trabalho. Eu vou deixar aqui o nome de uma autora com vocês que eu particularmente gosto muito. Eu já tive a oportunidade de assistir uma palestra dela num evento chamado RD Summit, que é um dos maiores eventos da área de marketing e comunicação no Brasil, que chama-se Marta Gabriel. Marta Gabriel, ela é uma pesquisadora de um tema chamado futurismo. Então, ela associa futurismo
a modelos de gestão, a inovação, a saúde do negócio, da empresa, mercado. E futurismo é você olhar para diversas informações pré-existentes, linhas históricas, repetição, e você imaginar os cenários mais imprevisíveis possíveis. Porque em algum momento isso pode se tornar real. E aqui eu vou dar mais um exemplozinho rápido para vocês, para a gente não perder muito tempo. A Kodak. A Kodak, quando surgiu enquanto empresa, a especialização dela era a produção de filmes fotográficos e filmes cinematográficos. O negócio é fazer filme, rolo de filme, de 12 poses, de 24 poses, de 36 poses, em preto e branco, em tantos frames por segundo. Filmes. Ela era a maior especialista em produção de filmes. Todo cinema hollywoodiano utilizava filmes Kodak. A Kodak, acredite em vocês, ela desenvolveu o primeiro projeto de máquina fotográfica digital. O que ela olhou para esse produto, esse projeto, e ela pensou: se eu lanço essa máquina digital, ninguém mais vai comprar filme. O meu negócio é fazer filme. O que aconteceu? A Kodak quebrou, né? Reduziu muito a sua produção e entrega de filme. Ela ainda faz de forma muito menor do que ela tinha projetado, que ela era capaz de atender, porque surgiu naquela época as máquinas fotográficas digitais, que hoje são celulares. Então ninguém mais hoje compra filme. Um ou outro que usa um estilo vintage de fotografia. Mas a Kodak perdeu. Ela tinha um grande diferencial na mão, ela tinha um produto extremamente inovador que no mercado ainda não existia. Mas ela não leu cenários, ela não olhou para o futuro. E ela perdeu a oportunidade de ser uma pioneira. Mais uma informação básica, hoje em dia tem se falado muito em carros elétricos, né? O primeiro modelo de carro elétrico no mundo foi brasileiro, gente. Não foi americano, não. Vocês podem pesquisar aí. Se eu não me engano, se não me falha a memória, eu acho que era da Gurgel, uma marca 100% nacional. Só que as indústrias petrolíferas, né, Petrobras, Exxon, Texaco, eles ainda são massivamente dominadores. Petróleo precisa estar em tudo. Então, eu não vou usar um carro que vai limitar o meu acesso ao produto do público. Eu não vou deixar de vender petróleo. Então, o Brasil engavetou o projeto do primeiro carro elétrico no mundo. Acho que é Gurgel, se não me engano. Então, em 2025, né, com a presença de IA, a gente entende que temos que utilizar essas ferramentas de formas estratégicas, de forma a nos auxiliarem e não nos substituírem. A gente fala aí no mercado digital, como o Thiago trouxe mais cedo, né, a gente tem hoje em dia muitos criadores de conteúdo, muitos que eles chamam de influencers digitais, né? E esses criadores, independentemente aqui de crítica a pessoas ou personas, eles ajudam hoje em dia a moldar a cultura. Eles conseguem, de fato, induzir o comportamento, eles conseguem influenciar o comportamento de muitos consumidores. E as marcas, elas têm atualmente se tornado cada vez mais líquidas. Isso quer dizer que elas precisam cada vez ser mais adaptáveis. As marcas, elas não podem ser engessadas como no passado elas foram constituídas para ser. Então, se a marca hoje em dia ela não se adaptar ao que o consumidor espera, ela não vai sobreviver no mercado, né? Tem um instituto de pesquisa, que é o Instituto McKinsey, um instituto americano, McKinsey. O último dado de pesquisa deles diz que 81% dos consumidores eles esperam personalização. Temos muitas pessoas aqui nesse grupo, eu imagino que algumas delas, ou se não a grande maioria, utiliza base, né, para fazer maquiagem ali, dar uma uniformizada no tom da pele. Querendo me dar o golpe, né? Falou para eu vir bem antes. Não quero dar o golpe, não, Bárbara. Então, voltando aqui, por exemplo, né? Muitas pessoas aqui no nosso grupo usam, né, base como maquiagem para uniformizar o tom da pele. E qual sempre foi a grande dificuldade que pessoas de pele preta tinham com relação à base? Gente, eu não acho o meu tom. Quando muito se tinha um tom ou dois tons no máximo. Ou ele era muito escuro,
ou ele era muito claro. Então, no processo de maquiagem, você tinha que fazer muita mistura com outros componentes para tentar chegar a um tom mais próximo da sua pele, e isso requer entendimento de colorimetria, de composição ali, de pigmentação, para que você chegue à variação de tons, né? Ou você saía com a cara muito mais escura ou muito mais clara, contrastando drasticamente com o restante da pele do seu corpo. Então todo mundo fala assim, nossa, a pessoa errou na maquiagem. Então, hoje, quando você olha para o mercado, né, com base nesse entendimento que as marcas tiveram, peraí, nós temos pessoas que têm uma variedade de subtons. A pele preta não tem um ou dois tons. Ou mais recentemente, um case de mercado foi aí a Boca Rosa. Não estou fazendo defesa aqui porque eu não sei se é bom ou se é ruim o produto, porque nunca usei o produto dela, mas ela deu uma provocada no mercado. Ela veio de um ramo de criadora de conteúdo, de influência, até chegar ao ponto de construir uma marca de produto cosmético, a qual ela lançou uma paleta com 50 variações de tons de base e uma cartela de base para peles pretas extremamente variada. Não sei se consegue atender a todas, mas pelo menos ela é muito mais abrangente do que se tinha no passado. Então a marca dela olhou para o público que consome ela e disse assim: eu preciso entender o que esse público precisa e eu seja capaz de produzir, de personalizar essa entrega. Porque a base do Thiago não é o mesmo tom da base do Rafael, porque eles têm tom e subtom de pele diferente. Então, o marketing atual, ele é multicanal, porque ele está presente em diversos meios de distribuição. Ele é, sobretudo, humano. Se os processos não forem humanizados, as pessoas tendem a descredibilizar, a não acreditar nessa entrega, na proposta. E tudo isso é orientado por dados. Se a gente não ler dados, não ler informações, a gente não sabe para que caminho seguir. Sabe o filme da Alice, quando o gato fala com ela? Alice, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O marketing é exatamente isso. Se você não sabe para onde vai, você vai ficar pulverizando tentativas. Isso gasta muito dinheiro numa empresa, até dar a sorte de chegar a um resultado assertivo. O contrário é você ter informações, ter dados, pesquisas e chegar a uma proposta muito mais aderente, muito mais assertiva. Vamos ao próximo slide? Vamos, mas eu quero tirar uma onda aqui antes, tá? Eu quero Por dizer que favor. o último letramento racial que o Instituto McKinsey teve para construir os seus dados e terceirizar suas concepções sobre racialidade foi euzinha que dei. Parabéns, olha que orgulho que eu tenho, gente. Vocês estão extremamente bem assistidos. Depois dessa fala, a gente só faz o quê? Confirma que a Lua em Leão está extremamente presente. Mas ele pode ter essa Lua em Leão porque ele é muito bom profissional. É um ser humano ímpar, extremamente diferenciado no mercado. E eu rasgo todas as sedas possíveis. Alguém quer falar? Levanta a mãozinha. Eu acho que o Fabrício quer muito falar. O microfone dele está aberto. Conta pra gente, Fabrício. Como é que está sendo para você a experiência da palestra? Foi mal aí, vou desligar Não, aqui. relaxa, tá tudo bem, acontece. Mas tá gostando? Ih, ficou tímido. Eu vou entender que quem cala consente, Não, né? Assim que já diz o falo com jargão. vocês aí, já falo com vocês aí, calma aí. Ah, então tá bom. Estamos te aguardando. Vai, Rafa, pode continuar. Que bacana, né? Ó, Ó, a alguém Fabiana perguntou disse aqui no chat que ela já ia perguntar sobre o social, e é o próximo slide. é o Mas próximo tem alguma slide. pergunta específica, Fabiana? Pode botar no chat, pode ligar o microfone. Coloca aí no chat que o Thiago lê pra gente, a gente tenta responder aqui, ou construir em conjunto a resposta, tá? Mas no social, né? Lembra lá do conceito ético que precisa estar presente nas condutas de marketing? E por que... Não, Fabi, não estamos te ouvindo. Pode escrever no chat que a gente lê aqui a sua Não estamos, pergunta e amor. Peraí, traduz. deixa eu ver se eu consigo te ajudar aqui. Peraí. Pode falar agora, tenta falar, Fabiana. É, não estamos conseguindo. Ai, queria tanto ouvir sua voz. Fabi, Deixa no chat, então. tenta tirar o seu fone e conectar de novo, porque o aplicativo ele tende a ler o plugin, talvez funcione. E aí você pode voltar e tentar falar, se não conseguir, pode deixar no chat, tá?
Vamos avançar aqui, então, enquanto a Fabi deixa a pergunta no chat, aí eu paro e respondo depois, pode ser? Bora que bora. Então tá. O marketing tem um papel social extremamente importante. Ele é responsável por criar narrativas que gerem propósito com verdade. O marketing, ele tem o poder de gerar tanto a inclusão quanto a exclusão social. Olha o tamanho da responsabilidade que uma comunicação pode ter, se não bem construída. Vou confessar aqui agora para vocês, por exemplo, quando eu preciso entrar em uma questão dentro do marketing ao qual não é de total domínio meu, eu faço meu dever de casa, eu pesquiso para ser o mais assertivo possível e eu vou buscar, né, com quem é referência da área, né, validação. Peço apoio mesmo, peço ajuda, porque ninguém é obrigado a saber tudo. Então, o Thiago está aqui que não me deixa mentir. Eu falo, Thiago, tem determinado assunto para tratar. Essa daqui é a pauta. Eu construí isso, isso e isso. O que você acha? Me dá a sua sugestão, a sua avaliação técnica aqui. E o Thiago me contribui maravilhosamente bem, pontuando de forma categórica, né, se aquela leitura que eu fiz, aquele apontamento, ele é coerente ou não. Isso traz para mim, enquanto gestor, responsabilidade sobre aquilo a qual eu estou produzindo. Porque a informação que eu gero, ela não é validada por um veículo de comunicação. Nós estamos falando de comunicação publicitária, não comunicação jornalística. Então, esse princípio ele é inerente ao profissional e à empresa a qual estão emitindo a informação. Se eu for tendencioso, falacioso e gerar o que a gente chama hoje em dia de fake news, de informações infundadas, não verdadeiras, eu posso está criando um cenário de exclusão gigantesco, de potencialização de diversos aspectos, né, de discriminação, de exclusão, de violência, de marginalização, né, de condenação. Então, assim, o nosso papel enquanto profissional na hora de construir, ele precisa estar muito pautado na responsabilidade. Né? A Deloitte, que é um outro instituto de pesquisa, assim como a McKinsey, ela fez uma pesquisa mais recente, a qual ela diz que marcas com propósito têm 3 vezes mais lealdade. Né? Quando a gente consegue enxergar propósito, verdade e confiança em uma marca, seja de produto ou de um serviço, a gente fica muito mais dificultoso a decisão de sair dessa marca um dia. Às vezes a variação de preço é até mais cara, mas você confia tanto naquele produto que você está disposto a pagar por ele. Eu recentemente fui cortar cabelo com um barbeiro e a gente conversando sobre diversas coisas e eu brinquei com ele. Eu falei assim, olha, você pode falar tudo, menos que eu não sou fiel, tá? Você mudou de lugar de barbearia e eu vim atrás de você. Por quê? Porque ele me atende tão bem, ele passa tanta confiança com aquele serviço que ele me fornece, que mesmo pagando mais caro e num local ao qual eu não estava habituado, porque ele precisou mudar, eu fui atrás dele porque eu confio no serviço dele. Enquanto consumidor, para mim, seria muito mais caro e muito mais arriscado buscar um novo profissional ao qual eu não conhecia, não tinha referência nem indicação, do que pagar um pouco mais caro e ir até alguém que eu já confiava. Entenda o quanto isso é importante para os dois lados, tanto para quem vai oferecer algo, tanto para quem vai consumir. Então, tenham sempre em mente que representatividade, gente, ela não pode ser estética. Ela não pode estar no papel do publicitário, da atividade do gestor de marketing, apenas para fazer bonito. Eu sei que tem no mercado, infelizmente, algumas empresas, algumas marcas que utilizam, né, diversas pautas de forma extremamente indevida. Elas se apropriam de algo a qual elas não executam, porque elas querem surfar, né, na onda do momento, no que chamam de hype. Isso não pode acontecer. A gente tem que entender que a representatividade ela é responsabilidade. Isso é papel de cada um de vocês em qualquer um dos espaços que vocês venham ocupar dentro da organização. Né? Então, eu sou extremamente defensor
né, desse senso de responsabilidade. Mesmo que as pessoas falem assim, ai, poxa, mas essa informação aqui é da área de finanças, você é marketing, você não tem que se meter. Eu tenho que me meter, sabe por quê? Porque marketing é responsável também por cuidar da imagem da empresa. Então, se a área de finanças vai lançar uma informação maquiada, uma informação que é imprecisa, que está incorreta no mercado, isso não vai reverberar apenas na área de finanças, isso vai reverberar na imagem da empresa, na confiança construída, né, na confiança que o público tem para com a marca e o papel de cuidar da marca, o detentor da gestão da marca, o guardião da marca dentro de uma empresa, ela é a área de marketing. É a área de marketing que tem que olhar para todos os cenários e entender, isso pode dar problema, isso não vai dar problema. Ok? Vamos para o próximo slide? Rafa, vamos mudando aqui para o slide, trazer uma informação muito legal. Eu trabalho com o sistema de DEI, né, que é diversidade, equidade e inclusão. E a gente fala muito sobre essas posturas que você acabou de mensurar. Tem até um termo em inglês que a gente chama de diversity washing, que é essa diversidade que ela é usada só no papel, né? Que quando você vai olhar para as empresas, você não vê de fato, a empresa está ali produzindo coisas para pessoas com deficiência, mas no quadro dela ela não tem pessoas com deficiência. Ela está usando ali, a L'Oréal, por exemplo, foi um caso nítido disso, assim. A L'Oréal, ela começou a entrar com mais força no mercado de cosmético para a pele negra, entendendo que ela precisava também diversificar cada vez mais seu time, porque não dava para você falar de diversidade de produtos pele negra se você majoritariamente é uma empresa branca, assim, né? Óbvio que tem desafios, aí você tem outras discussões mais profundas, que aí eu posso aproveitar para dar o jabá aqui, que no ciclo que a gente vai falar de RH, que a gente vai falar de sustentabilidade, a gente vai fazer algumas palestras nessa pegada também, mas já fica aí conectado com o que você trouxe para a gente. E você deu um excelentíssimo exemplo. A L'Oréal, ela é hoje a empresa, quando a gente fala assim, me fala de uma marca que seja referência em cabelo e em cosmetologia. A gente já fala assim, L'Oréal. A L'Oréal, ela é detentora, assim, a gente conhece só a marca L'Oréal, né? Aqueles produtos ali, linha Eu7 ou Coleston, tintura, de produtos que a gente vê na gôndola do mercado, mas ela tem outras marcas por trás. La Roche-Posay, Vichy, SkinCeuticals, CeraVe, mais recentemente, se eu não me engano, Cetaphil. Então, assim, ela é uma empresa que investe muito em pesquisa para gerar produto. E entendendo a necessidade de personalizar e de conversar com o público, de passar na verdade, como o Thiago trouxe aí em tudo que ela tem desenvolvendo, ela vem mudando esse olhar. Esse ano ela entrou no cenário do... Eu acho que foi a Semana de Moda de Paris, se não me falha a memória. E ela levou diversas embaixadoras da marca para Paris para fazer um desfile. E foi um desfile extremamente diverso. E quando eu falo diverso, eu não estou me limitando a dizer assim, a L'Oréal está usando a Thaís Araújo porque ela é uma atriz, né, de pele preta. Ela usou a Thaís Araújo, na verdade, a Thaís Araújo, ela fala isso em depoimento dela, ela que foi na porta, né, fala assim, olha, eu tenho interesse em trabalhar com você, né, tá aqui meu portfólio, vamos fazer uma coisa em conjunto? E essa foi uma das marcas. Então a L'Oréal trouxe Thaís Araújo, trouxe a Anitta, trouxe algumas atrizes e modelos internacionais, pessoas mais velhas, né, o mundo da moda sempre foi historicamente um espaço extremamente excludente. Se você não é branca, extremamente magra e jovem, você não tinha serventia para o mundo da moda. Então, nós estamos falando de uma semana de moda em Paris, ao qual Paris é o berço da alta costura, inclusive, curiosidade aleatória, né, fun fact. Só é alta costura se você tiver um ateliê, uma maison em uma determinada rua de Paris. Você pode ser a marca mais valiosa que tiver. Se você não tiver uma sede fabril para produzir sob demanda, de forma personalizada na rua específica de Paris, uma loja lá, você não pode ser considerada uma marca de alta costura. Então, Nossa, eu não sabia disso não, Rafa. É verdade. É sobre isso, gente. Assim como De novo, a gente volta champanhe. para aquilo de exclusividade que você trouxe no primeiro encontro, né?
Exato. Champanhe. Todo mundo fala assim, eu vou tomar um champanhe. Na verdade, as pessoas vão tomar um espumante, um frisante, um prosecco, porque champanhe mesmo é uma bebida fermentada que ela só pode ser usada esse nome se ela for produzida na região de Champagne, na França. Recentemente, vocês devem ter acompanhado aí na mídia a mudança da questão do queijo gorgonzola. A Itália conseguiu reivindicar culturalmente a patente do queijo gorgonzola. Então, se o queijo não vier da região específica da Itália, a qual foi concebida a primeira fermentação fúngica ali, porque o gorgonzola é um queijo com fungos, tá? Nessa região, se o queijo não vier de lá, ele não pode ser chamado mais de gorgonzola. Então, vocês vão olhar no mercado, como vocês forem da próxima vez, já vão perceber as embalagens de queijo gorgonzola chamando assim, queijo azul, queijo fúngico, vão ter diversos nomes, ou queijo tipo gorgonzola, mas queijo gorgonzola em si, agora, só pode vir dessa região da Itália. Acho que alguém perguntou uma coisa no chat, você quer ler para mim, por favor? Perguntou, mas ela está dizendo que ela não está conseguindo ouvir o áudio. A gente pode dialogar e, de repente, ela assistir depois no YouTube. Então, tá bom. Bom, gente, vamos Ela perguntou o seguinte. Ela trabalha... Ela falou que não consegue... Eu vou responder escrito depois, mas vamos responder por aqui e depois ela dá uma olhada no YouTube. Ela disse assim, gostaria de saber como estrategicamente aplicar o marketing em uma ação de formação para jovens periféricos, por exemplo. Porque, no fim, ficamos apenas com o Instagram. Falo da minha realidade. Então, como pode ser potencialização de ações ou empreendimentos sociais utilizando ferramentas ou estratégias de marketing? Não precisa ter... Aí, a Erika perguntou aqui que não precisa ter vergonha. Ela achou a pergunta ótima. Eu achei a pergunta genial, tá, meu amor? Se sua vergonha é fazer perguntas desse formato, meu amor, Pergunte tá com essa mais, né? vergonha. Eu posso dialogar contigo, Rafa, mas eu quero te ouvir primeiro sobre essa resposta. Perfeito. Lembra que nós falamos lá inicialmente sobre a questão de mapear, né, mercado, mapear espaços, e que a comunicação no marketing ela é multicanal. Por que que a gente tem talvez essa visão de que a gente só possa gerar conteúdo no Instagram? Porque o Instagram hoje, quando a gente fala de rede social, por exemplo, ela é uma das redes sociais, segundo a pesquisa de consumo, mais difundida e mais acessada por usuários. Quer dizer que eu precise falar apenas no Instagram? Não. Eu vou fazer essa formação, né, nas escolas de periferia e eu vou falar com quem? Bom, então, primeiro ponto vou falar com potenciais alunos, com pessoas que tenham o perfil para consumir o tipo de conteúdo a qual eu estou gerando. Essa vai ser uma das linhas de comunicação, de publicidade adotadas. E onde que essas pessoas estão? Essas pessoas estão no Instagram. Essas pessoas também consomem YouTube. Poxa, se eu tiver recurso, onde que essas pessoas estão? Essas pessoas estão num baile funk da comunidade. Eu consigo ter verba, talvez, para patrocinar ou para pedir um apoio social para o baile funk, citar o meu projeto ou ter minha marca lá exposta? Porque a minha marca exposta talvez gere curiosidade das pessoas saberem o que é isso, o que essa marca é, e buscarem informação. Então, isso é um dos mecanismos de leitura do o que eu tenho condições de trabalhar, que a gente chama de orgânico. O orgânico eu não preciso ter dispêndio financeiro para alavancar conteúdo. Eu consigo produzir a custo zero, praticamente. Eu consigo, talvez, criar um blog, porque o Instagram ele vai ter uma informação um pouco mais restrita, às vezes vai requerer uma produção de imagem ou de vídeo, eu não tenho recurso para isso, mas eu sou muito bom de escrever, eu consigo escrever conteúdo. Então, assim, eu consigo hoje, dentro do meio digital, construir um blog para ter informações ali, até mesmo um site, a custo zero. Então, eu vou ter esse espaço onde eu consigo ser mais abrangente possível. E eu vou difundindo as minhas ideias em múltiplos canais, entendendo o perfil de cada um. Poxa, no Instagram eu falo com uma linguagem mais jovem, mais descontraída, porque majoritariamente estou falando com um público ali de 15, 16, 17 anos. Poxa, se eu for patrocinar um baile funk, eu estou falando com um público mais 18.
que ainda é um público que majoritariamente é periférico, mas que pode também ser meu consumidor do curso que eu estou produzindo na minha escola. Então, esse daqui para mim é relevante, porque é onde o meu público vai estar presente. Desculpa, acho que eu entendi errado a pergunta da Fabiola. Falou alguma coisa aí, Não, Ti? você entendeu perfeitamente. Ela continua perguntando mais dicas. Ela diz assim, Rafael, então nesse sentido, é meter as caras nas plataformas afins. Sei lá, pode ser um blog, quem tem o mesmo público que eu, blog, rádio, sei lá, até TV. Ela continuou a dúvida Pode, dela, achei ótimo. pode ser em múltiplos canais. O que você vai precisar entender desse canal é, Rafael, eu quero anunciar na TV, eu quero fazer um merchan, quero fazer uma propaganda, etc e tal. O que eu vou fazer de análise? Televisão A, televisão B, eu quero anunciar com vocês. O meu público é um público é, equilibrado entre homens e mulheres, eles têm a faixa etária de 15 a 16 anos. Pela classificação do IBGE, eles pertencem a um público econômico categorizado faixas C, D e E. Que tipo de programação que você tem mapeado aí por meio de ferramenta de audiência, que é a Kantar e Ibope? Todo mundo já fala assim, deu tantos pontos de audiência na televisão. Existe um instituto chamado Kantar que pega esses dados, a leitura por meio de mecanismos chamado People Meters em televisões específicas e faz uma projeção estatística para dizer o que é a audiência. Pasmem, curiosidade. Quando a gente fala de audiência, ele é uma amostra estatística, tá? A audiência de uma televisão, ela não lê todo mundo que está ligado. Você precisa ter na sua casa um aparelho conectado à sua televisão para que a Kantar consiga ler a sua escolha de canal ali na hora. Ela lê esses dados, projeta estatisticamente, percentualmente dentro da população do estado e faz uma distribuição. Olha, a Globo conseguiu 30 pontos de audiência na final do Flamengo contra o Palmeiras. O SBT conseguiu só 5 pontos. Então, tudo isso é dado, é projeção estatística. E você vai ter que entender, pedir para esses veículos, caso você queira anunciar, em rádio, em TV, em jornal, qual é o perfil do usuário, do leitor, do ouvinte, do telespectador que cada um daqueles programas tem. Então, você simplesmente não vá achando que aquilo é o melhor produto. Às vezes, você vai ter uma televisão com a programação local que o perfil do programa que ele produz fala estritamente para pessoas brancas, ricas, né, e que veem o meio social apenas como uma área de relacionamento para que eles gerem oportunidade do seu negócio, e não como influenciadores, propriamente dito. Vai fazer sentido para você anunciar ali? Talvez não faça sentido se você quiser falar com o perfil do aluno que você quer captar. Mas pensa que o seu projeto ele pode captar investidor, pode captar patrocínio. E aí, quando você vai olhar para esse outro perfil de mercado, para captar patrocínio, para captar investidor, opa, pera aí, meu patrocinador talvez não esteja no baile funk, meu patrocinador não esteja no Instagram. Como é que eu falo com essas empresas? Como que eu acesso? Que tipo de evento essas pessoas frequentam? Que tipo de rede social que essas pessoas consomem? Talvez não seja o Instagram, talvez seja o LinkedIn, porque o profissional ele vai usar muito mais LinkedIn, então é onde o investidor vai estar. Então, além de divulgar no Instagram para captar aluno, eu quero captar investidor, eu vou falar com um tom mais institucional, mais corporativo. Vou falar dos benefícios do meu projeto, não focado no que eu gero para o aluno, mas em que tipo de retorno que o meu projeto, o meu serviço, ele pode trazer para essa marca se ela se associar a mim. Você consegue entender que são leituras de cenários e você vai mapeando o perfil de cada um desses usuários, que tipo de coisa que ele consome, como que ele fala, que linguagem que ele utiliza, e a partir disso, mapeado, você vai construir um plano de estratégia de divulgação de marketing muito mais assertivo. Tio, eu quero sua contribuição agora. Nossa, tá difícil, mas eu vou fugir da teoria no sentido da teoria da comunicação e vou falar de alguns exemplos práticos meus, tá, Fabi? Tipo, o Rafa, ele tem essa experiência mais focada com comercial, com comercial mesmo, né? Mercado. Mas, inclusive, o Rafa já deu curso para periferias também, projetos periféricos. Eu vou dar 3 exemplos rápidos para você, assim. No projeto Sementes, que a gente está tocando aqui no Instituto Gueto, na semana passada, eu trouxe até esse tema lá.
E tem muito a ver com isso que o Rafa falou, assim. Nenhuma comunicação vai ser efetiva se você não conhece o público com o qual você quer se comunicar. Então, pensando um pouco mais na experiência de jovens periféricos aqui no Rio, que é uma coisa mais para mim do que para o Rafa, assim, né, de estar inserido, de repente você está usando o Instagram, mas o povo da sua comunidade usa Twitter, amor. E aí está perdendo gás e energia com o Instagram. E aí é importante ter essa virada de chave que o Rafa disse. Você precisa ter a necessidade de se comunicar com seus estudantes para se inscrever, mas você também tem necessidade de falar com outras pessoas para serem voluntárias, você precisa falar com outras pessoas para serem doadores de dinheiro, que seja. Aqui no Instituto Gueto, a Flora cuida muito disso. Assim, a Flora não está aqui agora. A Flora é nossa coordenadora de comunicação. Cara, a Flora, a maioria das comunicações, eu vou arriscar dizer que todas, assim, mas a maioria das comunicações que a Flora faz, ela faz por plataformas gratuitas, assim. A gente conseguiu patrocínio de alguns lugares no sentido de cursos, de abertura e de voucher até, mas assim, não necessariamente dinheiro, porque patrocínio não é só dinheiro, né? Doação não é só dinheiro. E eu tô como convidado de comunicação e incidência política no projeto da Fiocruz, e semana passada eu estava lá falando com ele exatamente sobre comunicação com causa, assim. E era exatamente para essa galera, assim, como é que eu comunico com um jovem que eu criei um projeto aqui e quero que eles participem. Então, assim, é você pegar um ensinamento, que a comunicação que a gente vai chamar de comunicação com causa, a comunicação comunitária, que inclusive é meu objeto de pesquisa enquanto pesquisador, enquanto teórico, é você pegar essas teorias que são mais duras, essas que o Rafa está trazendo, e você conseguir transmutar ela para o seu público. Por isso que foi muito legal o primeiro encontro, porque o Rafa ele traz uma gama muito pesada para a gente entender as organizações. É, são conceitos que às vezes não fazem sentido para a gente, ou minimamente a gente precisa entender que o mercado se organiza dessa forma. Então, se a gente vai se comunicar com o mercado, precisa ser dessa forma. Assim. Então, acho que a minha contribuição é muito nesse sentido. Já posso adiantar para você, das milhões de promessas que eu faço, a gente já tem também mais cursos voltados para a comunicação para projetos em periferia. Assim. Esse primeiro ciclo foi comunicação organizacional, pensando mercado mais duro, digamos assim, né? O mercado profissional. Mas terceiro setor vai rolar também. Assim. Então, fica de olho. Faz deverzinho de casa lá de curtir nosso Instagram, Ponte para Pretos, curtir nosso Instagram Instituto Gueto, seguir nossa página no YouTube, porque, amor, vai ter babado. A gente não quer parar. Nunca mais. A gente não quer parar nunca mais. Rafa, eu só sinto muito te dizer que você tem 10 minutos para encerrar. Tô encerrando E já. antes Hoje de eu fiz você slide continuar, mais curto. tá. E antes de você encerrar, só dizer para as pessoas que estão presentes aí que a lista de presença já está no chat. Então, vou repetir ela aqui de novo para vocês. Não esqueçam de trazer, não esqueçam de preencher a lista de presença para gerar o certificado de vocês. E, Fabi, suas contribuições foram tão perfeitas. Mulher, como tu é maravilhosa. Pena que você não pode abrir o áudio para a gente ouvir tua voz, mas eu espero você nas próximas palestras. Quero te ouvir horrores, minha irmã. Olha, ela faz inglês com a gente. Que deusa! Eu amo, eu amo, eu amo. Isso Gente, aí, Fabi, conhecimento é arrasou. libertador, tá? Conhecimento transforma mesmo. Se tem algo que pode ajudar a promover a transformação, é conhecimento. Então, estudem, se inscrevam, porque é libertador. Bom, só para a gente avançar aqui e conseguir concluir o programa de hoje. Eu trouxe aí à frente alguns exemplos de empresas no mercado que olharam para o cenário nacional, olharam para as necessidades e oportunidades de transformar a forma de consumo e de oferta de produtos e criaram adequações que foram disruptivas. A Nubank é um grande case de marketing. Ela olhou para o mercado e entendeu que o cenário de banco era extremamente disfuncional do ponto de vista burocrático, era moroso, era custoso, era inacessível, as pessoas perdiam tempo. Falar de banco era uma coisa que gerava ojeriza nas pessoas. Então, o Nubank ele vem com o propósito de facilitar uma linguagem mais tranquila, mais fluida, na palma da mão, sem custo, sem fila de demora em agência, tratamento digital. E isso foi tão positivo que o Nubank conseguiu, ano passado, por um determinado período, ficar à frente do Itaú como uma das marcas de instituições bancárias mais valiosas do Brasil.
Só para vocês terem noção. Olha o potencial financeiro que Itaú tem. Esse é só um dos casos. Pode passar, a gente tem outros casos, como o Magazine Luiza, que também olhou para um processo de transformação digital, onde ela muda o conceito de consumo de produtos do varejo, né, para essa presença multicanal. E também a Avon, eu trouxe um case aí da Boca Rosa com cosmético, mas a Avon é uma marca que também ela modificou muito o seu perfil de entendimento do seu consumidor e passou a dar mais voz a diversos tipos de perfis de pessoas que consomem seus produtos. Ela fez diversas associações com atrizes, com pesquisadoras, influenciadoras. Acho que a Djamila Ribeiro foi uma das influências, a Thaís Araújo também. Existe uma outra mulher preta que tive a oportunidade de ouvir ela no evento e ela é incrível. Eu vou deixar aqui o nome dela para vocês, chama Rachel Maia. Rachel Maia é uma mulher preta alta, ela tem postura de modelo assim, porque ela, como diria um amigo meu, ela é empafiosa, ela chega, ela marca presença no ambiente e ela preside hoje um dos maiores boards de empresas no país. Ela é uma mulher extremamente presente no cenário corporativo, onde ele tende a ser dominado majoritariamente, historicamente, por homens brancos e héteros. Ela é uma mulher preta, preside boards aí de marcas como Lacoste, e mais recentemente eu esqueci outra marca, mas você imagina, Lacoste, uma marca associada a tenistas, um esporte caro, e com uma mulher preta presidindo o board diretivo da marca. Então, Rachel Maia é o nome que vocês podem pesquisar. Tá? Então, só alguns cases para funcionar. A estratégia em si, ela passa, né, por tudo aquilo que a gente já falou de forma empírica ali, né? A gente precisa diagnosticar, entender para decidir melhor, precisa planejar, né, escolher que caminhos que nós vamos priorizar, como que nós vamos falar com o público, com os objetivos de forma clara, com que posicionamento que eu quero ter, que canais e recursos eu tenho, e a gente vai efetivamente para a parte da execução, né? E aí existe uma matriz em inglês que é chamada peso, né, que é uma abreviação, é uma junção de mídia, né, em português, né, um mix aí de mídia orgânica, ou mídia espontânea, mídia paga, mídia conquistada e mídia compartilhada, né? Então, obviamente, se eu tenho condições de pagar por uma mídia, eu vou ter muito mais alcance, mas não necessariamente mais retorno. Ah, mas então só a mídia paga funciona? Não, a mídia orgânica também funciona porque eu dou sustentação pela mídia orgânica. A mídia espontânea é quando eu estimulo a outras marcas ou outros veículos a falarem de mim, falarem da minha marca ou utilizar a minha marca como fonte, como referência. Fazer publicidade não necessariamente eu preciso que a pessoa fale do meu produto. Se eu convido o Thiago para palestrar sobre um tema ao qual esse ciclo de palestras vem difundindo aqui, que é a comunicação, essa primeira jornada, essa primeira rodada, e ele vai com esse conteúdo e com o nome dele associado à Escola das Pretas, eu não preciso falar diretamente que ele está fazendo a propaganda para trazer alunos para o curso. O Thiago, ele é uma extensão, ele é uma mídia compartilhada. Então, assim, outros espaços vão dar visibilidade pela imagem do Thiago junto à Escola das Pretas, porque eles são conectados. Então, um planejamento ele passa por essa composição, né, de distribuição ali de conteúdos. E, mais uma vez, vou repetir, dados, mensuração. As campanhas precisam gerar dados, você precisa avaliar se aquilo atingiu o propósito, se foi satisfatório ou não, né? E estratégia, ela é ciclo, ela é aprendizado, você tem que repetir isso e nunca tratar um projeto de forma isolada. Ele é um organismo vivo, então o que você desenhou hoje não quer dizer que vai funcionar amanhã, você talvez precise revisitar. Vamos para o próximo slide? Rafa, e sobre dados, só um acréscimozinho bem básico, que é tomar cuidado também para a gente não sair desesperado criando dados que a gente não dá conta de decodificar depois, né? Porque também tem essa coisa do dados é importante, a galera sai gerando um monte de dados, inclusive sem preocupação com o sistema de proteção de dados. Então, tomar muito cuidado com isso aí.
Às vezes a gente não precisa nem gerar dados, tá, gente? Às vezes o dado já existe no mercado. Um relatório que uma empresa publica, uma pesquisa que é divulgada, que já foram mensurados e estruturados, você vai ler aqueles dados e fazer os recortes que são aderentes ou pertinentes ao que você trabalha, tá? Então, quando eu falo de dados, entenda que, ok, se a gente tiver condições de gerar dados com critério, com cautela, é muito benéfico. Mas isso não é excludente. Eu posso olhar para o que já existe de publicação validada no mercado, não dado de achismo, né, e fazer a leitura dessas informações. Então, com isso, dentro do marketing estratégico, a gente constrói bases mais sólidas, a gente tem clareza de público, a gente tem uma proposta de valor mais nítida, mais aderente, e a gente tem uma diferenciação do que a gente desenvolve com propósito. Vamos para o próximo slide para a gente conseguir cumprir o cronograma. Vamos. Né? Acho que você falou de dados, não? Aqui são só alguns exemplos de dados que existem dentro do marketing, né? O CAC é o custo de aquisição por cliente, quanto que custa adquirir um novo cliente, quanto que eu preciso investir em marketing para isso. O LTV é o Long Time Value em inglês, que é quanto tempo esse cliente vai ficar presente dentro de uma organização. O ROI, que é um indicador financeiro, tipo assim, de tudo que eu investi, quanto que custou, quanto que voltou para a minha empresa, né? E o NPS é uma pesquisa de satisfação, né? A abreviação de Net Promoter Score, que é uma pesquisa de satisfação para entender a percepção de valor dentro daquilo que foi desenvolvido, né? E retenção é um trabalho geralmente associado a CRM, que é um mecanismo qual você constrói ali uma gestão de manutenção com o seu cliente. O cliente ele não pode ser cliente de uma venda só, você não pode pensar no cliente de forma unitária, de forma isolada. Tudo que você vai construir, você tem que pensar para além de entregar, né? Como que você mantém aquele cliente como um consumidor fiel da sua marca, como que você cria essa relação de confiança. Então, planejamento é criar direcionamento, né? É transformar com intenção e utilizar tudo que é possível para sustentar, para auxiliar o seu mecanismo estratégico, tá, gente? Próximo slide, por favor, Ti. Já passei, planejamento. Não, pode ir para o próximo, que é o de mídia. Aqui é um resumo para que nós conversamos, né? O planejamento de mídia. A mídia paga, né? Ela acelera porque ela tende a alcançar mais pessoas, né? Com investimento financeiro. O orgânico ele gera engajamento, então é onde você vai conseguir conversar com o seu público e ouvir ele mais propriamente dito, trocar uma ideia, fazer com que as pessoas interajam com a sua marca. E o meio digital é muito presente nisso. CRM é um mecanismo de relacionamento com o cliente, ao qual você não necessariamente vai trabalhar venda de produto. Às vezes você vai trabalhar a lembrança do cliente de um aniversário, vai trabalhar com ele uma lembrança de uma revisão que ele precisa fazer, você vai parabenizar por uma conquista, você vai dar sugestão para ele de mercado, de tendência, isso tudo associado ao seu produto, sem necessariamente falar do seu produto de forma direta. Então, por exemplo, aqui a Escola das Pets está dando esse curso para vocês de formação. Como um título aqui de sugestão, um trabalho de CRM seria, mais à frente, eles pegarem essa base de alunos que assistiram essa palestra e fazer a recomendação de um artigo, de um livro, de um filme que tenha um conteúdo aderente a tudo que nós discutimos aqui. Então, é uma forma de estar próximo de vocês, vocês se sentirão teoricamente lembrados, né, por essa formação, sem necessariamente a gente estar enviando um resumo de algo que foi discutido aqui. Então, indiretamente, eu consigo falar com vocês no mecanismo futuro usando um CRM, né? E a influência, ela amplifica, porque a influência, ela dá ali a chancela daquilo que a pessoa tem como referência. Então, uma escolha de mídia mais adequada é aquela que respeita o comportamento de consumo do público. Eu não posso querer escolher uma mídia que não vai falar com o meu público, como nós exemplificamos anteriormente. Próximo slide, né? A gente, dentro do processo estratégico, a gente cria o que a gente chama de campanhas, né? Campanhas de marketing, e essas campanhas, elas nascem de problemas reais, né? De necessidades reais, a gente não tem que inventar a roda, né? Fazer um trabalho bem feito do marketing não é fazer algo extremamente disruptivo, algo
considerado altamente inovador. Às vezes a gente precisa olhar para o básico. A gente olha para o básico e percebe que tem uma oportunidade de se trabalhar, de oferecer algo que gera diferencial. Que a gente chama de insight criativo, né? Então, quando a pessoa fala assim, poxa, eu tive uma ideia, vocês vão muito ouvir, tive um insight, eu tive, né, uma luz aqui no fim do túnel sobre algo que eu posso fazer. Aí eu sempre consumi X, mas, poxa, eu nunca achei Y no mercado. Então, talvez eu possa produzir Y e oferecer, porque tem gente para consumir. Assim como eu procurei, tem outros. Então, estuda mercado a partir desse insight e vê se tem abertura. Aí, a partir desse insight mapeado, produto desenhado, a gente vai para o que a gente chama de promessa, da ideia criativa, né? A gente desenvolve qual é a ideia da campanha. Então, a partir dessa campanha, o que eu quero falar, como que eu quero conversar com esse público, né? E que linguagem eu vou utilizar para isso? E que canais também? Como que eu vou distribuir essa mensagem? Ah, pensei no produto, pensei na linguagem que eu vou utilizar, como que eu chego no meu público? Como que eu levo a minha informação para eles? Então, dentro de um sequencial lógico aí, é fazer essa distribuição, essa ativação da minha marca em múltiplos canais. E ao final dessa campanha, fazer o que a gente chama de análise e aprendizado, que é entender quanto que isso impactou, quanto que isso retornou, quanto foi benéfico ou não, e o que eu preciso reajustar a partir disso para que esse ciclo consiga se manter sustentável, né, e com retorno satisfatório em novas atuações. Próximo slide. Amigo, a gente vai precisar realmente encerrar. 9h40. Tá, tudo bem, gente. A gente encerra por aqui, não tem problema nenhum. Eu espero que tenha sido proveitoso, mas esse material vai para Claro que vocês foi. depois, tá? É o desafio do online e do. Vou pedir pro pessoal ligar a câmera para a gente fazer como é que fala? Um printzinho, se vocês puderem. É, amigo, foi super. É só que o horário realmente vai ficando mais complicado, né? Porque as pessoas começam a precisar se desligar. Então vamos ligar rapidinho, só para te fazer um printzinho, o rostinho bonito de vocês. A gente está com 15 pessoas agora, mas a gente chegou ao pico de 25. Obrigado, Aimee. Trabalho em conjunto nosso, viu? Eu não estou conseguindo aumentar a quantidade de pessoas por tela. Eu não estou vendo a sua tela aberta, bonito. Ainda não, está em processo. E agora vai. Bom, eu vou tirar 2 prints aqui. De toda forma, gente, vou pedir para vocês aguardarem só um minutinho, para não saírem. De toda forma, a gente vai seguir com os slides no grupo depois. Que bom estar aqui com vocês, que bom que vocês continuaram. Amei as questões que a Fabi trouxe para a gente pensar mais. Fabi, dizer para você que em breve nós teremos mais oportunidades de seguir com essa temática específica para o público periférico ali. Como eu disse, é a primeira rodada do ciclo e vamos que vamos. Rafa, muito obrigado pela disponibilidade, pela produção do Imagina. material, esse guiar incrível. O povo do chat aqui está falando que foi demais, que amor. Que bom, Pode fico falar, feliz, Pode gente. ligar o microfone e falar para ele que foi maravilhoso. Ele gosta, a gente gosta. Da minha parte foi maravilhoso, gostei mesmo. Olha aí, ó, Jéssica, Muito amor. esclarecedor. Foi. E é um assunto que a gente fica, né? Fica. Fica aí uma ideia, de repente, se em algum momento a gente faz um viradão, um presencial com mais tempo, né? O tempo voa. Rosana, que agonia que eu tenho desse tempo que voa demais quando a gente está empolgado com as coisas, irmão. Mas é um desafio mesmo, né? Pegar essa galera que teve o dia todo de trabalho aí, conseguir ficar até um pouquinho mais tarde. Pessoal, foi incrível estar com vocês. A lista de presença está aqui no chat. Eu vou repetir ela de novo aqui no chat, para caso alguém não tenha preenchido ainda. É importante para gerar o certificado de vocês. Nos encontramos semana que vem, salvo engano, mesmo bate-horário, mesmo bate-local. O link não muda nunca. É sempre esse link. Estaremos sempre aqui, todos e todas e todos. Tá bom? Beijo! Pessoal, muito obrigado. Uma linda jornada de aprendizado para vocês. Foi um prazer contribuir um pouquinho com vocês, aprender um pouquinho também. Tenho certeza que essa formação vai acrescentar muito
no dia a dia e na vida de vocês. Então, continuem com muito empenho. O conhecimento realmente ele é transformador. É algo que ninguém toma da gente. Transformou nossas vidas, né? Transformou. Rafael, compartilha os seus contatos para o pessoal continuar trocando, né, com você. Eu nem vou entrar nesse assunto com ele, não, Aimee, porque foi motivo de briga já nos 2 dias, mas enfim. É porque a gente tem que entender que antes de estar aqui nessa mesa também tem uma dinâmica corporativa ao longo do dia. Mas eu vou compartilhar, eu vou atualizar os meus contatos na apresentação, nas duas, e o Thiago envia para vocês. Fabrício, eu posso falar com você depois sobre o curso de inglês, sim. Me chama depois lá no WhatsApp, não hoje, mas me chama que a gente conversa sobre, sim. Tá bom? Abraço!